Você já trabalhou o dobro para ser levada à metade do sério? Cumpriu o prazo, dominou o assunto, entregou o resultado e ainda assim sentiu que precisava provar mais? A gente vai falar sobre isso hoje, sobre o lugar que deveria ser de todas, mas que ainda cobra muito mais de algumas. Seja bem-vindo ao nosso hoje videocast Delas para Elas. Tudo bem, gente? Hoje eu tô aqui com a nossa convidada, a Yasmin Gabriele, estudante de Comunicação e Marketing da Universidade de Mogi das Cruzes, né? Empreendedora, também já trabalha na área. Seja bem-vinda ao videocast Delas para Elas. Muito obrigada, muito grata de estar aqui hoje. Bater um papo aí, né? Delas para elas, sobre a área profissional aí da mulher. Vamos lá, então. Eu já vou lançar para você a nossa primeira pergunta, Yasmin. Quero dizer que você é muito nova, tem bastante coisa aí já para contar para a galera, porque como eu disse aqui no início, né? A gente vai falar sobre um assunto que deveria todas já estarem nesse meio, né? Mas infelizmente algumas conseguem, né? Dar continuidade ali, olhar e falar assim, eu consigo, eu vou, é no pouco. Eu estava olhando um pouquinho a sua história e é isso que você vai deixar aqui para essa mulherada hoje, né? Então vamos lá. Vai sim. Quem é a Yasmin, né? Qual era o seu sonho? Sempre foi empreender? Sempre foi ser da área de marketing, de comunicação, que é esse curso que você faz? Como você começou a empreender? Era o que você imaginava ou não? Cara, longe disso. Às vezes as pessoas ainda me perguntam, né? Até os professores, quando começa assim o semestre, sempre faz aquela famosa pergunta pra gente, né? Porque você escolheu a área. E eu não tenho uma resposta muito concreta para isso, porque o que eu desejei desde pequena, eu comecei pensando em arquitetura. Porque o meu pai é administrativo de obra, então, assim, eu sempre tive essa influência, esse contato com construção civil, e aí eu me vi fazendo isso. E aí, cara, chegou o segundo ano, que aí tá perto do terceiro, que aí você começa a pensar em vestibular, no que você quer fazer. Eu falei assim, cara, eu não quero mais isso. Pra trabalhar com isso, eu vou derrubar um prédio. Foi que eu pedi um dinheiro pra minha mãe, a gente foi no mercado, comprou umas coisas e aí a gente eu comecei a fazer docinhos. Porque na época da pandemia, o que eu adorava era olhar a receita e inventar alguma coisa. E aí foi que eu fui vendo os vídeos na internet, peguei e comecei a vender aquelas caixinhas de 4x10 e os brigadeiros unitários. E aí daqui a pouco eu tava fazendo bolo de pote, daqui a pouco pudinzinho. Fui só evoluindo, assim, o que eu tava fazendo. Surpresa de uva, uma par de coisa. E aí eu comecei a vender na escola, e eu comecei a vender muito bem até. Eu, tipo assim, eu não chegava em casa no final do dia com nada na bolsa que eu levava. Você se lembra o valor que você pegou e o valor que você reverteu com essa primeira venda? Eu acho que foi uns R$400, assim. Que você reverteu? Ou que você comprou? Que eu comprei, assim, de produto, embalagem. Tá, então você comprou tudo mesmo? Tudo mesmo. Aí já fiz o Instagram, eu fiz a logo, fiz adesivo, já comecei assim com tudo. E aí eu lembro que... Eu não lembro exatamente quanto eu reverti assim, nessas primeiras vendas, mas no primeiro mês eu já devolvi pra ela. E ainda sobrou? E sobrou. Então. Sobrou ainda para poder investir pro próximo. Comecei a mexer com encomenda, fazia docinho pra festa, fazia bolo. E aí foi, tipo, evoluindo, fui aprendendo. Errei várias vezes, tá? Porque faz parte do processo. Mas, assim, foi muito satisfatório poder construir isso. E, assim, cheguei a fazer um casamento já. Fiz 17 quilos de bolo com 800 docinhos. Isso você já tinha quanto tempo? Acho que um ano trabalhando com isso. Como que foi? Não digo sua primeira abordagem, mas qual foi a sua sensação? Porque é isso que a gente quer passar, né? Não somente ali a abordagem, a sondagem, mas sim o que você sentiu. Poxa, eu vou vender algo que eu fiz, então eu vou falar realmente o que eu sinto e o que eu coloquei no que eu tô ofertando, entendeu? Como que foi pra você? Deu bastante medo, bastante vergonha, mas eu fui porque eu queria. Eu tava decidida realmente a fazer aquilo.
E eu fui lá e assim, fiz. Recebi vários nãos, né? Vários nãos. Mas vários sims também. E aos poucos fui perdendo a vergonha ali no meio do processo. O medo, ele às vezes, em novas etapas, ele ainda aparece, ele não larga. Mas sempre vai ter que ter. Se não tiver medo... Exatamente. Não. Mas o importante é você não se apegar a isso e continuar mesmo com medo. Já aconteceu alguma coisa de colega de trabalho, homem, deixar você se diminuir? Eu acho que na área da confeitaria, não, porque eu trabalhei muito tempo por conta, sozinha. Porém, eu trabalhei uma época numa agência, né? Antes de estar hoje onde eu tô trabalhando. E assim, você percebe a diferença no tratamento, na cobrança. Eu queria parar com a confeitaria. Eu falei assim, tô começando na faculdade e aí já quero começar a atuar na área. Hoje, com 20 anos, Yasmin, qual é a dificuldade do mercado de trabalho para você como empreendedora? Porque você tem uma outra visão de quando você estava no ensino médio, Sim, né? E certeza. são coisas diferentes. Qual que é a sua visão? Cara, tipo, no começo eu fiquei com muito medo, né? Porque é uma coisa nova, você de repente tem uma renda e aí depois você não sabe se você vai conseguir manter essa renda, se você vai conseguir ter uma renda, porque é um negócio, principalmente de primeiro momento, ele demora até se tornar rentável, né? E faz parte do processo. E aí foi logo no começo, consegui uns 3 clientes. Me juntei, claro, com um outro parceiro para oferecer o serviço de tráfego pago. Com o tempo, assim, a gente acabou perdendo esses clientes. E aí, tipo, pra mim foi um choque de realidade, porque, assim, eu fui com uma expectativa muito lá em cima. E hoje eu vejo que também muitas coisas, por ter ido com essa sede ao pote e essa expectativa muito alta, eu, assim, meio que me empolguei e não considerei, acho que, os riscos. Algumas coisas eu vejo que eu não planejei da forma que precisava ser estruturado. Até na hora de você conversar com o cliente, parece que as pessoas não dão muita credibilidade, sabe? Será que ela sabe mesmo o que tá falando? Tipo, ela é muito nova pra isso. Eu sinto muito isso. E aí eu tô tentando conciliar, né? Essa organização para não parar, não fechar a agência, né? De organizar, de estruturar, de arrumar mais cliente. E ao mesmo tempo conciliar com um trabalho novo. Além de empreender, de estudar, você tem um outro trabalho? E você pode falar pra gente o que você faz? Tô estagiando na Câmara atualmente, né? Em Mogi mesmo? Em Mogi, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Cara, e eu vou te dizer que, assim, é a mesma área de comunicação e tudo mais, mas, assim, trabalhar nesse nicho político... Ainda mais nesse ano, né? Ainda mais em ano de eleição. Olha, acho que foi uma coisa que eu nunca imaginei, de verdade. Como que tá, Yasmin, hoje, com tudo isso que já vivenciou aí, que você contou pra gente? Hoje eu tô indo com mais calma nas coisas, deixando fluir um pouco e ver como é que vai acontecer as coisas. Mas a parte de empreendedorismo nunca vai abandonar. Eu acho que sempre teve uma pontinha ali que tava comigo e é difícil largar. Deixa aí uma mensagem para todo mundo e para mim que estou aqui. Já quero te agradecer, tá, pela sua participação e conto com você aqui mais vezes. O que eu tenho para dizer para mulheres, sejam elas empreendedoras ou CLT, mano, tenha coragem, sabe? Tipo, dá medo, mas não deixa isso te segurar. Então você tem que ir com medo mesmo, desde que você esteja determinada e focada nisso. Cara, vai, mesmo com os empecilhos que vai ter no caminho, faz parte do processo. Eu acho que indiferente da idade que você tem, se você tem um plano em mente, põe ele em prática. E se permita errar, sabe? Não tenha problema com isso, porque eu acho que no meu processo eu me culpei muito ao longo do caminho, mas eu percebi que foi necessário para me trazer para onde eu tô hoje. É isso, então, 2 frases fortes que a Yasmin deixou aí. Primeiro de tudo, inicie. Tem que ter sempre um início. E depois se permita. Então a gente vai ficando aqui com mais um videocast delas para elas. Até o próximo episódio, gente. Obrigada, Yasmin. Muito tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau.